pelo professor e pesquisador, especialista em inovação, Douglas Falcão. Professor, obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu estou feliz de estar participando da Campus. Professor, sim. É isso, né? A gente vai... Parece que a Campus Party é meio viciante, assim, né? Os debates sempre rendem bastante. E, antes de mais nada, eu gostaria de saber, o painel é hoje, é nessa sexta-feira? Nós tivemos uma apresentação ontem à tarde, desse painel, e teremos uma apresentação amanhã, às 13 horas, novamente, do mesmo painel. Porque também houve uma publicação na revista científica da Campus, que, inclusive, é a primeira edição da revista científica da Campus, desse estudo científico a respeito desse tema que foi apresentado. Então, eu vou apresentar novamente esse mesmo painel amanhã, às 13 horas, no palco Artemis, lá na Campus. Aí, inclusive, aproveito e faço convite para vocês que estão assistindo. E o que está sendo... Sem dúvida. E o que está sendo apresentado, né? A possibilidade de que tipo de inovação contribuir para um modelo que já é conhecido, né? Os APLs, os arranjos produtivos locais. Sim. O modelo de tecnologia que ele está sendo implantado são as máquinas Audace. Muitas pessoas não conhecem essa máquina. É um equipamento de elevado grau tecnológico e ele permite não só cortar muitas peças, né, ao mesmo tempo, mas também possibilitar um ganho na produtividade elevado, uma redução no desperdício de matéria-prima e também um uso maior de forma consciente, né, desse espaço do APL por mais de um serviço, porque nós temos serviço de digitalização de matriz, que são os moldes de peças, né, que pode ser feito lá nesse APL. Nós temos a parte desse reaproveitamento, que a gente usa essa técnica de economia criativa, como gera pouco resíduo, mas esse pouco resíduo ele é reaproveitado lá no APL, dentre outras atividades que a gente chama de transferência de tecnologia, também pelos cursos de capacitação e qualificação profissional dentro do programa que é do governo do estado de Goiás, hoje ali na região de Catalão. Professor Douglas Falcão com a gente aqui no Sistema Sagres, né, a respeito, portanto, desses conceitos e exemplos até que estão sendo apresentados nesse painel aí da Campus Party. Douglas, vamos para os conceitos. O que é economia criativa e aí depois como é que ela efetivamente se aplica nessa proposta? A economia criativa, na verdade, ela vai pegar esse conceito não só do que a pessoa ela pode aplicar, do que ela já sabe fazer. Por exemplo, a pessoa sabe fazer um bolo, né? Que é um conceito de criatividade. Mas como que eu posso gerar renda sabendo fazer um bolo? Então, a gente vai ensinar a pessoa dentro do que ela usa de criatividade, mas com os conceitos técnicos. A gente vai ensinar ela a vender, a gente vai ensinar ela a criar um rol de produtos dentro do que ela já sabe fazer para poder ela gerar renda e gerar receita para ela e para a família dela. Então, a gente trabalhar mais com o conceito de melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente faz dentro desse projeto. Douglas com a gente aqui também para suas questões, Samuel Straioto. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Sagres. Muito obrigado aqui por nos atender. Obrigado. Bom, professor, só para te explicar um pouco, há uma diferença no tempo, não é? Quando o Rubens pergunta para o senhor, há um delay, mas aqui comigo não. O tempo, não é como estamos na mesma conexão, então não temos aqui essa diferença de tempo, apenas aqui para poder explicá-lo. Bom, professor, quando a gente fala de inovação, né, que é também um dos temas, como é que a gente pode falar de inovação para esse público jovem, né, que já tem muita coisa em si, né, já pensando, jovem produz, jovem pensa, como é que a gente pode levar esse tema inovação para eles? Então, para o jovem, nós trabalhamos temas mais voltados, por exemplo, a parte de marketing, a parte de comunicação. Então, por exemplo, nós elaboramos cursos em que os jovens vão ensinar
por exemplo, a composição de comunicação e marketing, a parte de fotografia, de imagem. Então, o jovem, ele, na verdade, ele vai ensinar essas pessoas que não são da era da informática, a ensinar essas outras pessoas a ir para o digital. Então, o conceito que foi trabalhado, na verdade, foi fazer uma integração entre a comunidade, as empresas, o governo, o arranjo produtivo e as empresas, para que houvesse toda uma sinergia dentro desse ecossistema, né? Que é o arranjo produtivo local. Então, quando a gente fala de arranjo produtivo, não é só a pessoa ir lá e produzir. É todo um ecossistema para que houvesse uma sinergia de transformação social. Professor, como a gente pode pensar nesse processo de transformação social agora, nesse período da pandemia, em que nós tivemos uma série de mudanças, claro, por conta aí de questões de restrição social, visando a preservação da saúde em primeiro lugar, mas mudou muita coisa, as formas de produção, de distribuição, a tecnologia potencializando uma série de questões. Como isso a gente pode trazer aí para o contexto da sua palestra hoje? Sim, na pandemia nós tivemos que migrar, né? Na verdade, tudo que a gente já fazia foi colocado na palestra de ontem, também vou falar na palestra de amanhã. A gente dividiu as turmas, então, como tinha parte prática, principalmente para alunos de costura, e também o uso do arranjo produtivo, nós usamos plataforma digital para poder migrar esses cursos e também utilizamos as agendas, né? Então, o que era essencial de ter presencialidade, nós utilizamos a agenda. Então, hoje, o que acontece? As pessoas já estão muito, como que eu posso dizer, inseridas e entendem como que funciona a questão da tecnologia. Por exemplo, quem não sabe usar uma plataforma de ensino, que a gente chama de AVA, ela sabe usar um WhatsApp. Então, ela vai fazer uma videochamada com o professor vai mostrar para ela como ela usa uma máquina de costura, como que ela faz o molde, etc. E, de certa forma, a criatividade ela foi fundamental para poder conciliar essa dificuldade que as pessoas têm com tecnologia. Porque o WhatsApp, a grande maioria das pessoas sabem usar, mas um AVA já tem uma grande parte de pessoas que têm dificuldade em entrar em um AVA, fazer login, fazer logout, etc. Acho que também, né, professor, algo importante é a própria metodologia, né, em muitos modelos de negócio, né, sempre aquela forma tradicional, contato físico, e aí, claro, a gente, nesse contexto da pandemia, um processo de reinvenção visando a sobrevivência mesmo. Sim, e é muito importante deixar muito claro que tem pessoas que tinham muita resistência, por exemplo, de papel, né? Eu não vou sair do meu controle aqui, do meu estoque de papel. Hoje, quase 90% das pessoas tiveram que usar planilha eletrônica, por exemplo, para fazer o controle. E aí os cursos, seja curso online ou seja curso semipresencial, eles têm sido fundamental para poder mitigar essa necessidade aí do mercado, né? Independente do nível de conhecimento que as pessoas tenham. E a pandemia, ela trouxe, a Campus Party está deixando isso muito claro, que a Campus Party teve 2 edições digitais, que não há distância, né? Não há distância física e não há limite de aprendizagem. Então, há possibilidade para que qualquer pessoa aprenda, desde que haja uma metodologia acessível, né? Como você colocou muito bem. Professor, e quando a gente pensa em formas de financiamento para projetos de economia criativa, há várias alternativas? Há um terreno fértil, a gente digamos assim, ou não? Fazendo essa associação com a terra, é um terreno árido ou não? É um terreno mais fértil? Professor, nos últimos anos melhorou-se muito. Vamos falar da realidade do estado de Goiás, né? Melhorou muito no país e no estado de Goiás. Porém, há um desconhecimento dos editais para procurar as formas corretas de financiamento. Por exemplo, aqui nós temos o Banco do Povo, né? Que hoje chama Fomento. Então, se as pessoas procurarem, tem linhas de créditos específicas
que financia, por exemplo, o material para a pessoa iniciar o negócio dela. E se é um negócio na área de costura, por exemplo, que tem a ver com economia criativa, não há impedimento para que a pessoa consiga o acesso a um crédito mínimo para iniciar o negócio dela. Mas há uma falta ainda de conhecimento. O Sebrae dá consultoria específica para isso. Tem algumas linhas de crédito, por exemplo, na FAPEG, pelo projeto Centelha e outros projetos. Então, há ainda um desconhecimento de fato, né, dessas linhas de crédito. Mas não é impossível. Ou até mesmo, professor, da mesma forma que ressaltamos aí, né, com a sua análise a respeito da metodologia, essa mudança, também pensando aí na obtenção de recursos, na inscrição em projetos, também é possível pensar em diferentes e novas alternativas para financiamento desses projetos de economia criativa, levando em consideração o que era realizado anos anteriores, por exemplo? Sim, alternativas, vamos dizer, não só sustentáveis, mas talvez a nomenclatura, né? Que antes era muito ligado a falar de artesanato, por exemplo. Vamos dar um nome, já que a gente está falando de nome. Vamos falar eu vou fazer artesanato. O artesanato está muito ligado a essa questão também da economia criativa, porque é um arcabouço de coisas que são feitas, né? E tem a ver também com coisas da economia criativa. E quanto aos arranjos locais de produção, professor? Nesse momento em que nós temos, digamos, esse local, né? Nós temos aí um mundo globalizado, mas, ao mesmo tempo, nós temos as particularidades locais que elas influenciam bastante no nosso dia a dia. Como que a gente pode pensar esse modelo de arranjo produtivo local, levando em consideração essa globalização? Então, os arranjos produtivos locais, eles devem trabalhar com ações muito específicas, porque geralmente eles vão atender à especificidade de uma região. E por isso que as ações que são definidas e executadas ali naquele arranjo, elas devem trabalhar com a realidade. E nós trabalhamos muito nesse projeto anterior com pesquisa. Então, a pesquisa aplicada, ela vai direcionar muito para onde que vai. E um dos cases de sucesso que nós tivemos nesse arranjo produtivo local eram as pessoas que exportavam, por exemplo, que atendia mercado internacional. E atender mercado internacional, a gente está falando de qualidade. Então, tem um padrão de qualidade para atender mercado internacional. E aí, quando fala de mercado internacional, a gente fala de logística, a gente fala de uma série de legislação, uma série de exigências, né, que precisam ser atendidas, que são desconhecidas, na maioria das vezes, por quem está dentro de um arranjo produtivo. E só que o arranjo produtivo, a governança, os atores que estão ali, né, a universidade, a instituição de ensino, os empresários que estão ali e o próprio governo, que também faz parte desse conglomerado, e a gente pode chamar de cluster também, ele deve dar esse suporte de conhecimento e de maturidade para que quem faz parte desse arranjo produtivo também se amadureça para chegar nesse nível, né, da exportação. Professor, o senhor já disse aqui ao Rubens, mas queria que o senhor reforçasse. Quem quer lhe conhecer, quem quer acompanhar seu trabalho aí na Campus Party, que horário que o senhor estará disponível, que horário será, então, sua palestra, e para que quem está acompanhando aqui essa entrevista possa, então, lhe procurar e ter mais informações do que o senhor está nos explicando. Estarei amanhã, às 13 horas, no Palco Artemis, lá na Campus Party. Mas também pode me seguir nas redes sociais, @DougFalcão, normal. Não vou passar e-mail porque é um pouco grande aqui, mas estou à disposição. Quem quiser saber um pouco mais do estudo também, eu posso encaminhar. E fiquei muito feliz de estar contribuindo aqui. Ciência é a minha paixão, sempre digo, né? Viva a ciência, porque nós, como sociedade, como pessoas, evoluímos através da ciência e através do relacionamento. Professor Douglas Falcão com a gente, Rubens, aqui na Sagres. Obrigado, professor, pelo contato. Bom dia, ótimo trabalho e bom evento aí, boa participação na Campus Party. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela disponibilidade aqui. Conversamos então com o professor Douglas Falcão.